Qualquer coisa você me chama. Tá. Boa noite. Oi, gente. Boa noite. Estamos aqui para mais um curso Democracia e Luta, do nosso coletivo aí. Hoje o nosso tema é sobre a desobediência civil em tempos de pandemia. Nós temos aqui duas convidadas especiais e maravilhosas, e a pessoa que lhes apresenta também, e o Charles também está aqui conosco. Hoje nós teremos a Jo Marina, que é coordenadora do MMCR, Movimento de Moradia Central Regional, que é filiado à Frente de Luta por Moradia, a Vanessa Gebim, que é bacharela em Direito, ativista e militante do MSTRU, e o Charles Gentil, graduado em Filosofia e presidente do Diretório Zonal do Centro. E eu, a pessoa que vos fala, sou a Cirlândia Almeida, eu sou aqui da Frente de Luta, estou no coletivo de juventude da Frente, e hoje a gente vai começar, já vamos começar o nosso curso. Gente, ainda não tem ninguém visualizando o nosso curso, mas estamos ao vivo. Antônio, vem aqui. Vamos esperar pelo menos uma pessoa entrar, porque é assim mesmo. A gente entra. Já temos uma pessoa aqui, acabou de chegar. Então a gente já pode começar? Já que eu já fiz a apresentação de todo mundo. Vamos começar aqui pela maravilhosa Jo Marina Abreu, coordenadora do Movimento de Moradia Central e Regional, filiada à Frente de Luta por Moradia. Boa noite. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim, Tia Jo, perfeitamente. Então, boa noite a todos e a todas, né? É com grande prazer que eu estou participando aqui de mais uma aula do Democracia e Luta, né? Fui uma convidada que o tema é a desobediência em tempo de pandemia, né? O que eu tenho, eu sou Jo Marina, coordenadora do movimento MMCR, filiada à Frente de Luta. Estou no movimento há 18 anos, né? E de 3 anos para cá, nós do Movimento de Moradia continuamos perseguidos, né? Pela injustiça, né? Querendo nos criminalizar, né? E aí, como o tema aí é desobediência em tempo de pandemia, né? E também a gente teve a desobediência aí na época da nossa criminalização, que ainda não passou, só está um pouco parada por causa da pandemia, né? Mas, mesmo assim, nós continuamos fazendo o trabalho, né? Esse tema aí, a desobediência, né? Eu falo assim, que às vezes não é nem a desobediência em tempo de pandemia, é a necessidade que faz, né, o trabalhador de baixa renda, os militantes de movimento, a desobedecer tudo aí que tem contra nós, queremos nos privar, né, e aí a gente faz essa desobediência, né, pela necessidade, né, não sei se é isso que vocês estão entendendo, que eu entendi também do tema, né, mas principalmente nós aqui dentro do movimento MMCR, como todos os movimentos. A gente está passando mesmo pela necessidade muito grande, essa pandemia, ela veio, eu sempre converso aqui com nós aqui do movimento, que essa pandemia, ela veio para nos esclarecer bastante coisa, né? Eu mesmo aqui no movimento, a gente tem aprendido muita coisa aí com essa pandemia. Uma das coisas que a gente aprendeu mesmo foi dessa desobediência, né? Que é pela necessidade, tudo que a gente faz é pela necessidade, é como a gente fala, a ordem deles, né? O que eles querem é a nossa desordem, e a nossa desordem, para ele, a nossa desordem, nossa desobediência,
para eles é errado, né? Mas para nós é o correto, é o que a gente tem que fazer. A gente tem mesmo que desobedecer, porque eles impõem uma coisa para o trabalhador de baixa renda, né? Ditam, é como se fosse ditado, olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e quando a gente acha que está errado, a gente tem que dizer não, né? Porque a gente, no movimento de moradia, a gente luta por vários temas, né? É a moradia, a educação, a saúde, o lazer, e para a gente conseguir tudo isso, a gente tem também que fazer do nosso jeito, né? A nossa organização, para eles, é a desorganização, e a organização deles, para nós, é a nossa desorganização, né? Então era isso. Eu não sei se é isso que eu tinha que falar, tá, Cirlândia? Obrigado, Tia Jo. Desculpa, gente, que a gente se conhece aqui por Tia Jo, né? Obrigado, Jo Marina. Grande liderança aí do movimento de moradia aqui do centro. Está no movimento aí bastante tempo, né, Tia Jo? Muito obrigada pela sua participação. Também. Continua aí, Tia Jo. Depois nós vamos já voltar. Você vai ficar aqui, a gente vamos dar sequência aqui no curso. Você continua aí, porque daqui a pouco vai ter perguntas. Gente, para quem chegou agora, boa noite. Já iniciamos aqui o nosso curso. O tema de hoje é desobediência civil em tempos de pandemia. A gente está aqui com o Charles Gentil, a Jomarina Abreu, a Vanessa Gebim, que daqui a pouco eles vão dar uma palavrinha para nós. E eu gostaria que vocês, para além de comentar e nos dar boa noite, nos dar muitos parabéns, que vocês pudessem fazer perguntas, né? Nos questionar. Se a gente não souber a resposta, né? Nós vamos pesquisar e trazer no próximo curso, né? Mas que vocês possam nos provocar, né? E sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, agora eu vou passar aqui para o Charles. Me dá isso, Anthony. Traz aqui. Charles Gentil, que vai conversar com a gente. Só um minutinho, Charles, que eu vou te colocar aqui em tela cheia. Caiu esse negócio. Me dá. Eu que joguei. Que era para pegar na sua cabeça. Mentira, filho. Pode começar, Charles. Boa noite. Boa noite. Hoje, então, a gente vai tratar da questão da desobediência em tempos de pandemia, e eu vou apenas fazer uma relação com a história de como que surge esse conceito importantíssimo de desobediência civil. A gente pode começar dizendo que o direito de resistência é um direito que ele cabe a qualquer súdito, a qualquer cidadão ou a qualquer pessoa que tenha o seu direito fundamental violado pelo governante. Então, o direito à vida, à liberdade e à dignidade humana são direitos fundamentais que eles devem ser preservados pelo governante. Quando esse direito ele é de alguma forma violado, existe a possibilidade da resistência contra essa violação. São vários autores que vão buscar definir o conceito de direito de resistência. Então, nós temos desde Norberto Bobbio, José Gomes Castilho, Maria Garcia, Machado Palpério, entre outros, que vão buscar definir esse conceito. Mas o que é importante é que essa definição que eu dei, de que quando a vida, quando a liberdade ou a dignidade, ela se encontra sob risco, e aí existe o direito de resistência, isso é consenso entre todos os autores. É importante também a gente lembrar que o Código de Hammurabi, que é um documento escrito há mais de 2.000 anos atrás, aliás, é o documento mais antigo do direito, ele já previa que o governante que não governa bem os seus súditos, como castigo, ele pode receber a contrapartida que seria a rebelião. Na tragédia grega,
Antígona, existe a definição da desobediência. E aí é importante a gente poder verificar o seguinte, Antígona é uma peça em que vai estar em debate o direito natural, que se chama de jusnaturalismo, e o direito da cidade, que se chama de juspositivismo. O direito natural é um direito que ele é passado de geração para geração, ele é construído através da tradição. Então, de pai para filho, por exemplo, se entendia naquela época dessa tragédia grega que era um dever do cidadão que tinha um ente da sua família morto sepultar o falecido. E o que ocorre nessa tragédia grega é que existe uma situação em que se busca disputar o poder. Nessa disputa para governar a cidade de Tebas, o irmão da Antígona, que é a heroína, né, dessa tragédia, ele se levanta em armas para tentar dominar Tebas e governar. E um outro irmão da Antígona, ele se levanta em armas para defender a cidade de Tebas. O resultado desse confronto é que Polinice, que é esse irmão da Antígona, ele morre no combate. E a Antígona, ela busca, obedecendo essa tradição, poder sepultar, prestar as últimas homenagens ao seu irmão falecido. E o que ocorre? Creonte, que é o rei de Tebas, ele decide emitir uma lei escrita, que chamam de édito, né? E essa lei, ela determina que por Polinice ele ter se rebelado contra a cidade de Tebas, ele não poderá ser sepultado e o seu cadáver deverá ser entregue a aves carniceiras e a cães famintos. Então, trata-se de uma punição contra aquele que se insurgiu, que se rebelou contra a cidade de Tebas. A Antígona, ela questiona essa lei do Creonte, porque essa lei, ela entra em conflito com essa lei que não era escrita, mas já era tradição das pessoas poderem homenagear os seus mortos e poderem enterrar. Mas Creonte, ele entende que ele tem o controle absoluto da vida dos seus súditos, e apesar de receber as recomendações, inclusive de um adivinho chamado Tiresias, ele decide impedir que Antígona sepulte o seu irmão. E Antígona sabe onde está o cadáver do seu irmão e se dirige a esse local para poder enterrá-lo. E, de fato, cobre ele de terra, né, fazendo simbolicamente a sepultação, e faz o que eles chamam de libação, né, que era fazer essas homenagens. Porque isso, a Antígona entendia que era justamente um ato que não era o ato de impiedade, que seria um crime você desobedecer os deuses. Então, quem era piedoso obedece essas normas, que são normas dos deuses da cidade grega, né? E ela decide, então, enterrar o irmão. Creonte descobre, e aliás, Creonte é o tio da Antígona, descobre que Antígona fez o sepultamento e chama os guardas para que possa levá-la à sua presença e determina uma sentença de morte pelo ato da desobediência. Encerra a Antígona numa gruta, numa caverna, com alimento suficiente para um dia, porque uma pessoa entregue à própria sorte, existia a obrigação, dada também pelos deuses gregos, de que essa pessoa não poderia ficar naquela condição sem, pelo menos, ter um dia de alimentação. Ele encerra a Antígona nessa gruta e o filho de Creonte, que se chama Émon, ele descobre essa situação e vai até a gruta buscar libertar a Antígona. Quando ele chega na gruta, Antígona havia cometido suicídio,
se enforcando com as cordas do seu próprio cinto. O resultado disso é que Émon, que iria casar com Antígona, entra numa situação de desespero, pega um punhal e enterra no seu próprio peito, cometendo suicídio. O Creonte descobre que houve o suicídio do filho, vai até o local e carrega ele até os braços ao palácio. Quando a mulher de Creonte vê essa situação do seu filho tendo cometido o suicídio, ela também pega um punhal e se suicida. Então, a vida do Creonte começa a mudar. Ele que achava que tinha o controle sobre as pessoas, sobre a cidade, que ele tinha e fazia e desmandava e tinha as suas leis, por ter desobedecido essa lei divina, que era passada de tradição, de pai para filho, não era uma lei escrita, a vida dele muda completamente e se transforma numa tragédia. E ele percebe que as leis da cidade, aquelas leis que se deve fazer para o cidadão poder conviver, elas não podem contrariar uma lei maior, que seria essa lei determinada pelos deuses. O resultado disso é que o próprio Creonte, inclusive, ele pensa sobre a possibilidade de encerrar a sua vida. E a peça termina com uma fala de que o futuro só cabe aos deuses. Então, o resultado da desobediência da Antígona faz com que ela acabe tendo que receber a sentença de morte, mas, por outro lado, o governante, ele percebe que ele não tem a vida dos seus governados absolutamente em suas mãos. Então, ele também, de certa forma, desobedeceu uma lei maior. Essa é a peça grega que aborda essa questão da desobediência. Mas a desobediência civil, ela vai sendo, esse conceito, ele vai sendo elaborado ao longo da história da filosofia pelos chamados contratualistas, que são aqueles filósofos que eles vão pensar como que era a existência da sociedade antes dela estar organizadas através de leis, de regras de convívio, que fazia com que os indivíduos eles pudessem se organizar em sociedade. O primeiro filósofo que medita seriamente sobre esse tema é o Hobbes, e ele entende que o estado de natureza é o estado anterior à organização de um estado civil, de uma sociedade organizada em leis, de uma sociedade que tenha a possibilidade de organizar a vida das pessoas. Então, esse estado de natureza que o Hobbes relata, né, ele é um estado de guerra de todos contra todos. Ele até diz que o homem é lobo do próprio homem. É um estado de insegurança completa, porque os homens, nesse estado de natureza, antes de se organizarem politicamente, eles vivem através dos seus desejos, querendo realizar os seus desejos. Qual é o problema? Se um ou mais homens, por exemplo, decidem ter o mesmo objeto, ou decide ter o afeto da mesma pessoa, o resultado disso é que eles vão se tornar inimigos mortais e existe uma guerra contínua que pode levar à aniquilação de todas as pessoas. Então, como é que o Hobbes verifica a forma para poder superar essa condição de insegurança completa, uma vez que o objetivo é que todos, justamente pelo medo que se instala, querem a paz? É realizar um contrato social, um pacto social, em que os homens vão abrir mão de parte da sua liberdade para terem a segurança. E ao abrir mão dessa liberdade, o homem ele vai escolher
uma pessoa que os represente, que é o soberano. A questão é a seguinte: quando existe um soberano que ele se torna representante da vontade da maioria, como que você pode desobedecer esse soberano? Veja bem, é na linha que a Jomarina estava colocando, através de uma necessidade. Se o governante que foi elevado à condição de soberano para organizar a sociedade, para buscar a paz, para superar esse medo que está instalado, e organiza essa sociedade, e ele não consegue realizar, cumprir essa necessidade, esse desejo de paz, esse governante, ele pode e deve ser desobedecido para que se tenha a possibilidade de um novo pacto. Pensando de uma forma um tanto mais otimista, o Locke, ele entende, John Locke, né, que foi um filósofo do século XVIII, ele também estudou a questão do estado de natureza. Só que, ao contrário de Hobbes, que entendia que o estado de natureza era uma guerra de todos contra todos, para Locke, no estado de natureza, os homens viviam na mais completa liberdade, não se submetiam a nenhum outro ser humano, e ali, naquele estado de natureza, o homem ele podia aproveitar a sua vida, a sua liberdade e os seus bens, que, aliás, é a definição de propriedade para Locke, que é um pensador liberal. A própria vida, o próprio corpo do indivíduo se constitui numa propriedade, de modo que o objetivo desse estado de natureza é que é necessário também buscar a paz. Por quê? Na medida em que cada homem, né, ele tem ali o seu direito à vida, o seu direito à liberdade e o seu direito aos bens, quando algum outro atenta contra essa liberdade, o resultado disso é que cada um se torna juiz e pode fazer a justiça com as próprias mãos. Então, para superar esse estado em que o equilíbrio a liberdade e a igualdade são instáveis, é necessário fazer um contrato, é necessário constituir um pacto, realizar um pacto para que, a partir daí, surja um estado político em que, por esse contrato social, fique assegurado a preservação de todas as pessoas, para que, com isso, a sociedade ela possa se organizar através de leis e regras de convivência, mas que haja um poder imparcial, um poder que possa definir a vida dessas pessoas sem ser daquela maneira onde cada um atuaria em causa própria. Então, o Estado, ele seria esse mediador. O outro contratualista importante é Rousseau. O Rousseau já entende que no estado de natureza, todo homem é bom e todo homem vivia na mais absoluta paz. O problema se constitui na sociedade. É a sociedade que corrompe o homem e faz com que, pela divisão do trabalho e da propriedade privada, os homens se tornem egoístas e corrompidos. Tanto que ele diz que o problema foi quando o primeiro homem colocou estacas em um terreno e disse que aquilo era dele e encontrou pessoas humildes o suficiente para acreditar que aquele terreno de fato era dele. O mérito do Rousseau é que ele coloca que ele vai colocar que a desigualdade ela surge por essa sociedade e ele não entende a desigualdade como algo natural. A desigualdade ela surge, é fruto de uma sociedade e, portanto, essa desigualdade ela também pode e deve ser superada. O Rousseau foi bastante badalado pelos revolucionários franceses porque o Rousseau entendia
que o poder emana do povo. É o povo que determina as leis, e as leis que o povo determina são justamente aquilo que vai poder conduzir a sociedade para que a sociedade possa ser aprimorada. Agora, quando um governante ele não cumpre o papel de zelar para aprimorar essa sociedade, o próprio Rousseau reivindica que é legítimo, quando o cidadão não se sentir representado, que ele possa desobedecer e que ele possa, a partir daí, buscar realizar uma nova forma de contrato para que esse desejo de uma sociedade melhor e justa, ele possa se realizar. Então, o que nós podemos verificar, tanto através da peça da tragédia Antígona, quanto do filósofo Hobbes, do filósofo John Locke e do filósofo Rousseau, que o direito de resistência, que a desobediência, ela pode e deve acontecer quando o governante ele não preserva, ele não realiza aquilo que é necessário realizar, que é preservar a vida, a liberdade e preservar também a dignidade, seja do súdito, da pessoa ou do cidadão. O que é importante é que a desobediência civil, ela é uma das formas do direito da resistência. Existem vários direitos, várias formas de resistir. Uma forma de se resistir é justamente a desobediência civil. A outra é o direito à revolução. A outra forma de se resistir é o direito à autodeterminação dos povos. O direito à guerra também é um direito do cidadão. São formas que existem para realizar essa melhora da sociedade. Agora, a desobediência civil, o conceito ele se torna acabado mesmo com o Turreau, na obra, inclusive, chamada Desobediência Civil. A diferença do Turreau em relação às obras dos filósofos que eu falei antes é que os filósofos anteriores, eles entendem que sempre o que determina a melhora da sociedade é a maioria que define qual vai ser o rumo da sociedade. A particularidade, aquilo que define a desobediência civil do Turreau, é que a desobediência, ela não é necessariamente a maioria que deve fazer. Ao contrário, um indivíduo, ou mesmo os grupos de minorias, eles podem e devem desobedecer quando o governo ele não cumpre uma finalidade que é ser um governo justo. Então, a obra Desobediência Civil, ela é uma obra que, na verdade, ela combate a escravidão. Essa obra, ela é escrita para se contrapor à guerra dos Estados Unidos, uma guerra que os Estados Unidos fazia contra o México, e nessa guerra anexou parte do México. E o Turreau, através dessa obra, ele questiona essa escravidão que os americanos pretendem realizar, ampliando o território, para tornar legítima a desigualdade, tornar legítima a escravidão. Então, a obra Desobediência Civil, ela se coloca contra isso, na medida em que o Turreau, ele decide, enquanto indivíduo, não pagar mais os impostos, porque esses impostos, eles eram recolhidos para o Estado justamente para financiar essa guerra imperialista de expansão que tinha como objetivo escravizar os povos e manter a escravidão. E o Turreau decide não pagar os impostos, não cooperar, não colaborar com um Estado agressivo que submete os outros povos. Pois bem, o Turreau, ele está andando
num determinado momento, indo numa sapataria buscar um calçado que ele havia deixado para fazer o reparo. Nesse momento, ele é abordado por policiais que, por conta do não pagamento do imposto, decidem prendê-lo e ele, de fato, permanece um dia na cadeia. Um dia apenas, porque provavelmente foi a sua tia que pagou a fiança e ele saiu da cadeia absolutamente indignado por ter sido libertado, porque a desobediência civil, ela tem algumas características. Primeiro, a desobediência civil, o desobediente, ele aceita a punição pela sua desobediência. Então, para o Turreau, Turreau estar preso era justamente o melhor lugar que ele poderia estar, porque se o Estado não é justo, o lugar de um homem justo é na cadeia, e ele não pagou os impostos justamente esperando que o Estado, inclusive, o prendesse, porque ele havia desacatado essa ordem do Estado que os indivíduos deveriam pagar os impostos. Então, uma das características da desobediência civil é que o indivíduo ele aceita a punição, o desobediente ele aceita ser punido. Outra coisa, a desobediência ela é um ato público, ela não é um ato isolado, ela não é um ato que busca um privilégio para si, ela busca uma conquista para a sociedade. É um ato pacífico também. A desobediência civil ela é um protesto pacífico que busca chamar a atenção de leis injustas, que vigoram, mas que elas precisam ser, pelo desobediente, questionada. Além disso, a desobediência civil, ela pode ser feita individualmente ou em grupo. E também é a última alternativa que se recorre durante e por conta de uma injustiça. Essas são as características que definem a desobediência civil. Então, desobedecer, do ponto de vista do Turreau, a desobediência civil não é qualquer desobediência. Ela precisa ter essas características. E eu vou dar um exemplo, já partindo mais ou menos ali para o final, que é do exemplo do Martin Luther King. No dia 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks era uma mulher negra e ela estava sentada num ônibus em Montgomery. O que acontece? A legislação que vigorava, a legislação racial, determinava que os negros precisavam levantar dos assentos dos bancos quando um branco entrasse no ônibus. E Rosa Parks, em 1º de dezembro de 1955, 100 anos depois em que acabou a escravidão nos Estados Unidos, né, mais vigorava essas leis preconceituosas, ela decide não levantar mais para um branco. E ela permanece sentada. Ao permanecer sentada, ela é conduzida pelas autoridades policiais, é presa e confinada na cadeia. O Martin Luther King, sabendo desse episódio, ele começa a mobilizar um boicote. Começa a mobilizar um boicote e nessa cidade, nesse local, eles começam a pedir para as pessoas não andarem de ônibus, para elas irem a pé para o trabalho, para elas irem a pé para casa, para elas irem a pé para os familiares, para a escola, não pegarem os ônibus, ou seja, é um boicote. O resultado disso é que 1 ano depois, em que as pessoas não pegavam mais ônibus, essa lei racista, ela é derrubada, ela acaba sendo derrubada justamente por essa desobediência civil da Rosa Parks, por uma atitude individual. E o Martin Luther King, ele continua a promover manifestações, por exemplo, em Birmingham, que era a maior cidade industrial no sul dos Estados Unidos, né? E manifestações pelos direitos civis dos negros. E essas manifestações, elas vão encorpando, elas vão adquirindo uma proporção tal
que os negros têm o seu direito reconhecido enquanto cidadão, e a igualdade racial, pelo menos na lei, ela passa a acontecer. Então, vocês vejam, como um ato de desobediência civil da Rosa Parks, quando não decide cumprir aquela lei racista e não levanta do assento do ônibus para um branco que entrou, como essa conduta dela teve uma repercussão que acabou refletindo justamente na superação do preconceito e nas leis, a partir das leis que foram formadas, e houve a superação disso. Para relacionar com o nosso momento, essa questão da desobediência civil, eu diria o seguinte: existe um governo, que nós estamos sob um governo, que ele é um governo autoritário. O governo do Jair Bolsonaro, ele é um governo autoritário. Por exemplo, se nós formos verificar em relação ao Locke, né, aquele primeiro filósofo que eu falei, o Locke coloca que uma das questões fundamentais é o direito à liberdade. É o direito à liberdade e o direito à vida. O Bolsonaro, ele atenta contra a vida do cidadão. Quando não tomou as precauções necessárias de isolamento social, ou lockdown, que não promoveu o lockdown, o resultado disso foi que nós temos aí mais de 60 mil pessoas que tiveram suas vidas perdidas, a ponto de um juiz, Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, dizer que o Bolsonaro ele pode ser acusado de genocídio, um genocida, porque ele não cumpriu um requisito que o Locke já havia mencionado, que era a preservação da vida dos seus cidadãos. Então, o Bolsonaro, ele já estaria justamente dando a possibilidade de uma desobediência civil, por exemplo, segundo Locke. De acordo com o Hobbes, uma das questões fundamentais é a questão da segurança. Você tem um Estado, você tem um contrato social, e o governante deve zelar pela segurança dos seus cidadãos. Quando esse governante ele não cumpre essa obrigação, ele abre a possibilidade também para a desobediência. Então, de acordo com o Hobbes, o Bolsonaro também encontra elementos para ser desobedecido. E de acordo com Rousseau, o Rousseau colocava a questão de que o objetivo de uma sociedade é uma sociedade melhor, uma sociedade que ela possa progredir, que os indivíduos possam progredir. A ordem que o Bolsonaro instituiu para o Brasil, que privilegia os banqueiros, que privilegia uma elite fundamentalista que só pensa em lucro, não proporciona a possibilidade de uma igualdade social. Ao contrário, nós vemos que esse governo genocida, ele tem aumentado justamente a desigualdade social, a ponto que é visível, por exemplo, no centro, na região central da cidade, a quantidade imensa de desamparados que cresce a cada dia. Pessoas que estão sem a possibilidade nenhuma de poder ter sequer um teto para morar. Então, de acordo com Rousseau, também o governo de Bolsonaro é passível de desobediência civil. Portanto... Ô, Charles... Pois não? Ô, Cirlândia aqui. Desculpa te cortar, que a aula está muito boa, estou aprendendo bastante, acho que todo mundo que está na live também está aprendendo, mas só para a gente não estourar no horário, você pode falar mais 2 minutos. Perfeito. E aí a gente passa para a Vanessa, e aí depois a gente volta com você, tá bom? Perfeito. Então, já para finalizar... Não, imagina, já para finalizar, eu diria que existe uma determinação do governo do estado de São Paulo, por exemplo, para que as pessoas não saiam nas ruas. Agora houve uma flexibilização.
nós temos que pensar a possibilidade de uma desobediência civil. Eu penso que as pessoas deveriam sair às ruas, se manifestar, usando máscaras, usando luva, gel, com todas as precauções necessárias, desobedecendo essa determinação de que não se pode estar nas ruas, porque a ida às ruas, a ocupação das ruas, seria fruto de um descontentamento legítimo dos cidadãos em relação a esse governo. Portanto, para finalizar, nesse momento, eu diria que a desobediência civil está na ordem do dia e, inspirados em Thoreau e nessa trajetória da história da filosofia, qualquer governante que governe de forma injusta é passível de receber atos de desobediência. E eu acredito que com o Bolsonaro não é diferente e a desobediência civil é uma perspectiva que eu acredito que vai ocorrer e deva ocorrer. É isso. Opa, obrigado, Charles. Muito boa a sua explanação. A gente tem aprendido bastante com essas aulas. Eu estou gostando bastante, viu? Apesar de que o tempo ele nos cota, mas estava muito boa. Vamos passar agora. Ai, gente, boa noite para quem chegou agora. O nosso tema hoje é desobediência civil em tempos de pandemia. A gente está aqui com o Charles Gentil, a Jomarina Abreu e a Vanessa Gebim. Gostaria de pedir aos participantes que façam perguntas, para além dos comentários, façam perguntas para o Charles, para a Vanessa, para mim hoje não, tá, gente? Vamos lá, Vanessa. Vanessa, seu áudio está desligado. Desligado? Isso, voltou agora. Ixi, peraí. Voltou agora? Tá normal? Pode começar. Boa noite a todos. Cumprimentando aí os companheiros Jomarino, o Charles, e você também, Silvana. E eu vou complementar um pouco a fala do Charles e da Jomarina. Que assim, para a gente entender um pouco sobre qual é a diferença entre direito e justiça. Normalmente, por parecer meio que significado, eles têm diferenças. O direito, por exemplo, é um conjunto de leis, né, que em geral é para colocar a sociedade em ordem, né, são os regramentos, né, mostrando quais são os direitos e quais são os deveres. Já a justiça ela é uma virtude, né, de dar a cada um aquilo que é seu, ou seja, é uma coisa subjetiva, é abstrato do direito. Então, onde que vai entrar essa questão da desobediência civil? Por exemplo, quando você se depara com uma lei injusta, então você vai não dar prevalência à lei, mas sim à justiça. Até quando o Charles falou sobre o Luther King, nós temos o dever moral de desobedecer às leis injustas. Ou seja, quando aconteceu com a moça lá negra, ela estava dentro do ônibus, e era uma questão de lei que tinha que fazer reverência à questão dos brancos, isso é um absurdo. Então, a desobediência civil é nesse sentido. Entrando assim para você na questão da moradia, por exemplo. O artigo 6º, ele diz, né, que nós temos lá os direitos sociais, quais são? Direito a transporte, alimentação e moradia. Então, é a Constituição, ou seja, ela está dizendo que todos nós temos direito à Constituição. Só que, de um lado, a gente tem o quê? Um exemplo, nós temos inúmeros imóveis vazios, sem cumprir a função social, e temos, de outro lado, inúmeras pessoas sem casa. Então, o que acontece? Quando você tem uma propriedade, se ela não estiver cumprindo a função social, existe a questão de ocupar um imóvel. Até, para quem entende, existe uma diferença entre invasão e ocupação.
Normalmente, as pessoas tendem a colocar que o movimento do sem-teto são invasores. Não somos invasores, porque nós estamos apenas garantindo o direito de ocupar o imóvel, seja pela questão do artigo 6º, que é o direito à moradia, e de um imóvel que está vazio. Quando o imóvel está vazio, ele está lá causando dano, muitas vezes os proprietários estão devendo muitos impostos nesse imóvel. Então, assim, ele tem que cumprir uma função social. O que é a função social? Ele tem que estar lá adequado, seja alguém morando lá ou sendo um comércio, enfim, não pode ficar vazio por muito tempo. Então, eu puxei um pouco o lado da moradia, quando a Jomarina estava falando, né, sobre a questão da moradia. E então, uma frase que ela é muito célebre para entender, em suma, sobre a questão da desobediência civil, que ela diz assim: teu dever é lutar pelo direito, mas no dia em que encontrares em conflito o direito e a justiça, lute pela justiça. Ou seja, a justiça é uma coisa maior, ela é mais forte, ela está junto com o homem. Então, quando você tiver conflito com a lei e o direito, é a prevalência da justiça, né? Eu ia falar uma parte aqui sobre a... Deixa eu só recorrer aqui para entender, senão eu também não sou professora, né? Estou tentando. Quando a gente falando novamente sobre a questão da moradia, né? A moradia, ela é um direito humano, ou seja, é um direito básico. A gente precisa, como é que se diz? A gente precisa ter uma moradia, né? Então, quando acontecem as ocupações, né? Para quem é leigo e quem não conhece, fica assustado. Nossa, eles estão ocupando aquele prédio. O prédio está lá vazio, não está cumprindo ali a função social, né? Então, é legítimo. Ou seja, ali seria um ato também de desobediência civil, né? E tem uma outra frase também que a gente percebe, assim, que existe uma questão do capital e uma questão da questão social. Porque a gente sempre vê conflito assim, por exemplo, né? A gente vê tantas pessoas morando nas ruas, né? E, de repente, você tem, às vezes, estacionamentos que estão lá guardando carros. Um exemplo, assim. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não é justo, né? Porque você vê as pessoas morando nas ruas e tem, por exemplo, pais que estão guardando bem, assim, enfim. É que eu vou explicar, tem uma frase que ela explica melhor sobre isso, ó. É tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. Carros dormem em prédios e pessoas vivem estacionadas nas ruas e nas calçadas. Então, quando um cidadão ele se encontra entre pagar aluguel e comer, ele se vê numa situação difícil e de repente você tem um grupo de trabalhadores que está passando pela mesma situação, de repente existe a questão de um prédio abandonado, você vai pensar, olha o conflito, né, da Constituição, você tem o direito à moradia lá, e ao mesmo tempo, esse proprietário que está deixando o imóvel vazio, ele está descumprindo também a lei. Então, era mais isso que eu queria falar, acho que a minha fala vai ser mais curta, que a descompôs aí, eu só mesmo quis complementar, né, sobre o que é a diferença do direito e a diferença sobre justiça. Que direito é a ferramenta que foi criada pelos homens para organizar, né, para os direitos e deveres, e a justiça é uma coisa abstrata, ou seja, é uma coisa que é mais forte. Então, acho que é isso que eu queria falar. Se alguém tiver alguma pergunta. Olá, obrigada, Vanessa. Deixa eu voltar aqui com todo mundo. Pronto, acho que voltei. Está todo mundo na tela, né? Então, a gente tem mais aqui uns 10 ou 15 minutinhos para a gente responder algumas perguntas. A gente tem perguntas aqui para o Charles, da Mônica, que ela pergunta o seguinte: o que a desobediência civil causa?
A gente também tem uma aqui para Jomarina, feita pela nossa companheira Eliette, lá do Jardim Ipanema, da Zona Leste, está aqui nos ouvindo. Jomarina, ela pede para você falar sobre as vezes que você teve que ir lá no Fórum Criminal da Barra Funda, ter que assinar, sem você ter cometido nenhum crime, né? Não foi só você, né? Teve outros companheiros da moradia que teve que estar indo lá no Fórum uma vez por mês para assinar, né? Algo que vocês não teve julgamento, né? Vocês não estavam cometendo crime, né? Aí a Eliette pede para você comentar. E tem também uma outra pergunta aqui para o Charles, mas todo mundo pode responder, pode sentir à vontade. Da Cláudia Barbosa, ela pergunta como cobrar desse governo genocida, né, o governo do Bolsonaro, a respeito do cidadão. Acho que eu anotei errado. Ah, tá. Como cobrar desse governo genocida o respeito ao cidadão? Então, vocês anotaram as perguntas? Quem começa? Não esquece de abrir o microfone. Oi, Cirlane. Oi, pessoal. Estão ouvindo? Sim. Então, Eliette, essa pergunta sua é forte, hein? Gente, aqui é responder para a Eliette, para todos que estão aí ouvindo. Gente, não tem coisa mais triste você ser acusada injustamente de um crime que você não fez, né? E ainda não teve o julgamento, né? E você já ser batido martelo, culpado, né? Eu me sinto assim, toda vez que eu vou no fórum, agora que não estou indo agora, né? Mas cada vez que eu chegava lá naquele fórum, né? Que quem conhece o fórum sabe que tem aquela primeira entrada, né? Aquele primeiro portão, depois você vai subindo aquela rampa. Cada momento cada passo que eu vou dando, subindo aquela rampa, eu vou pensando, meu Deus, o que é que eu fiz, né? Eu sou maranhense, vim para cá, para São Paulo, eu ia fazer 19 anos, né? Só trabalhei, tive 3 filhos, mãe solteira, morando na periferia, né? E sempre trabalhei muito tempo em casa de família para dar educação aos meus filhos, né? Não pagava aluguel na maior dificuldade, tinha mês que eu falava assim, como eu pago aluguel, né? Devia aluguel, ficava com o aluguel atrasado, os proprietários da minha porta batendo, e eu com 3 filhos para dar de comida, né? Conheci o movimento de moradia, vim para o movimento, onde várias portas se abriram para mim, para meus filhos. Eu tenho filho mesmo que nasceu de mim, tenho filho que é tipo como se eu tivesse criado, que foram meus sobrinhos, todos que moraram comigo, né? E aprendi a lutar junto com meus filhos, consegui uma moradia digna, consegui que meus filhos estudassem, fizessem faculdade, meus sobrinhos, né? E aí, quando eu completei 61 anos, começou, né? Eu falei, meu Deus, olha, já criei filho, já tenho neto, agora virei bandida. De mãe de família, né? De trabalhadeira, virei agora uma bandida, né? Lutando pelo direito do povo, do pessoal, né? Que é uma luta que quem tem que fazer isso são assistentes social do governo, o governo que tem que fazer o que nós, liderança do movimento, fazemos. Ocupar um prédio, limpar, para dar uma moradia provisória, que essa ainda não é a definitiva, é a provisória. Aí vem esse processo, é porque você fez isso, fez aquilo, e, gente, eu falo assim, o que eles me acusaram é uma coisa assim, fora do normal, né? E aí, quando eu chego lá para assinar, é muito triste, né? A primeira vez que eu fui, né? A primeira vez que eu fui assinar, eu tinha um medo tão grande de não sair de lá livre, de sair de lá para uma cadeia, né? E eu me tremia todo, até
Depois de 2 meses, 3 meses que a gente está vacinando, todos nós, né? Aí mudou a vara. Eles criaram uma vara especialmente para nós que estamos assinando. Uma vara que quando você chega lá, tá bem escrito. Crime ao patrimônio, facção criminosa, um monte de coisa, né? E é muito triste, né? Sempre eu falo, né? Logo quando começou isso, aí esse pessoal falava assim, Jomarina, vem pra cá, minha irmã, vem pra cá pro Maranhão, vem aqui ficar que eu falo, não, eu saí do Maranhão uma pessoa livre, eu jamais vou voltar aqui, sair pra lá, pra dizer, né, vim pra cá pro São Paulo, virei bandida, voltei pro Maranhão, não, eu vou voltar com a minha dignidade, do jeitinho que eu saí de lá, livre, né, trabalhadeira, vou voltar, não vou carregar essa mancha no meu nome, né, não vou carregar isso, vou lutar, fazer o possível e o impossível para a gente provar que a gente não tem que provar nada, a gente não tem que provar nada porque a gente não fez nada de errado. Eu me lembro que quando era final de semana, era quando chegava o domingo, era a maior tristeza para todos nós, que a gente sabia que dia de segunda-feira a gente tinha medo de vir a polícia para levar a gente preso, né? Mas é isso, que acontece com trabalhadores de baixa renda, com pessoas que usam a sua dignidade, né? Faz um trabalho que era o governo que tinha que fazer, né? A gente incomodou muito, por isso é que nós estamos sendo perseguidas. Mas não é isso que me parou. Eu não desisti de lutar. Eu me lembro que o primeiro acampamento que a gente fez lá no fórum, né, e quando eu cheguei lá com o lenço amarrado, a Heloísa falava assim, Jô, vai embora, não fica aqui. Meu Deus, eu tenho que sair e tenho que me esconder por uma coisa que eu não fiz. Mas é isso mesmo, né? Mas a gente vai, mas mesmo assim a gente não baixou a cabeça. Sempre fez, quando eu vou assinar, as pessoas falam assim, Jô, o dia que tu for assinar, me avisa para mim junto. Eu sempre vou sozinha, porque eu fico com vergonha de chegar lá para assinar e as pessoas comigo. É muito triste, né? Mas vai passar. Eu tenho fé em Deus que vai passar isso, né? Eu sofri muito, tive problema de saúde. Até hoje eu tenho uma tremedeira na mão, quando eu pego até um copo d'água que eu pego para beber, eu começo a tremer a minha mão, né? Mas eu sei que vai passar. É isso. Chegar lá, tá assinar, e as pessoas... Obrigada, tia Jô. Dá uma água aí para ela, gente. É realmente bem comovente ouvir você falando tudo isso. A gente está aqui a gente vem aqui para fazer o papel que o governo não faz, né? Que é de ocupar os terrenos vazios, estão aí devendo um monte de IPTU, e aí a gente criminalizado por isso, né? Chama a gente de bandido, de bandida, mas a gente sabe que a gente não é, que a gente está fazendo a luta, e que a nossa luta, ela é válida, né? Então, obrigado, tia Jô, parabéns por essa mulher forte, e a gente vai conseguir. Você não está sozinha não, viu, Jô? Estamos junto com você. Obrigada. Conterrânea. Eita. Tamo junto. Ô, Charles, ô, Vanessa, não sei o que vocês querem falar. Tia Jô já me desestabilizou aqui. Charles, tem que ligar o microfone. Você tá falando? Aí. Melhorou? Tá ouvindo? Sim, Charles, pode falar. Tá ouvindo? Ah, certo. Então, só aquela pergunta, o que a desobediência civil causa, né? O que a desobediência civil ela pode provocar, né? Quando um governante ele não assegura a liberdade, ele não assegura a vida,
ele não assegura a dignidade do cidadão, esse governante, ele é passível de ser desobedecido, e a desobediência civil, ela deve assegurar com que a lei ela possa ser adequada à realidade, como a Vanessa colocava. É necessário que a lei ela esteja adequada à realidade. Como é possível existir um estoque de prédios, né, e as pessoas sem moradia? Se um governo não garante com que as pessoas, através da moradia, tenha a sua vida assegurada, tenha a sua dignidade e a sua liberdade assegurada, o direito à resistência, à desobediência civil, é algo que deve acontecer. Ser desobediente não é algo ruim. Acontece que nós somos, de certa forma, educados, né, para não desobedecermos, né? Mas, na verdade, quando a vida está em risco, a desobediência, ela é justamente o caminho correto, é o caminho necessário para que a lei ela possa se adequar à realidade. O que não pode existir é uma lei anacrônica, que ela não se adequa à realidade, e as pessoas sem moradia, por exemplo. E por quê? Na verdade, fora da lei, está o governante que não assegura o pacto para garantir a vida das pessoas. Não são as pessoas, como a Jomarina, por exemplo, que luta para assegurar com que as pessoas tenham moradias, não é ela que está fora da lei. Fora da lei está o governante que não assegura este pacto para preservar a vida das pessoas. E o fundamento disso já está em Locke, já está em Hobbes, já está em Rousseau, né? Então, assim, o que a desobediência civil pode causar? A adequação da lei a uma realidade. E como cobrar desse governo genocida o respeito ao cidadão? Através de condutas individuais ou de pequenos grupos, que como a desobediência civil, ela se desencadeia também, embora o Gandhi, ele tivesse uma questão da desobediência civil de forma mais coletiva, né? Mas através de gestos, de práticas, que não se conformando com a desigualdade, que, como diz Rousseau, não é natural, a desigualdade é produto de uma sociedade injusta e nós temos o dever de aprimorar essa sociedade. Se o governante não nos representa, como dizia Rousseau, ele é passível de ser desobedecido. E como a Vanessa disse, a ocupação de imóveis que não cumprem a sua função social é o caminho da desobediência civil, e quem está fora da lei é o governo que não assegura com que as pessoas tenham a sua vida preservada. Então, a forma de realizar a desobediência civil é pressionar. Nenhum governo ele vai fazer melhorias, promover melhorias, sem ter uma primeira iniciativa, uma pressão, como, por exemplo, Rosa Parks fez naquela situação do ônibus que eu falei. É preciso uma postura, uma atitude que vise transformar. E o cidadão, ele precisa realizar atitudes visando o coletivo. A partir daí, o aprimoramento da sociedade é inevitável, né? Então, eu acredito que a gente precisa também entender que desobedecer não é algo negativo. É o caminho justo e correto para preservar as vidas, tá bom? Obrigado, Charles. Tia Jo, mais uma vez. Não temos mais perguntas. Vanessa, quer fazer alguma consideração, comentar? Liga o microfone. Pronto, Vanessa. Abriu agora? Sim. Não, é só para complementar, para as pessoas entenderem, muitas vezes, durante vários tempos, muitas leis não foram justas. Que normalmente se entende que acha que a lei ela é justa, e ela não é. Vocês querem um exemplo?
não faz muito tempo, até 1962, para se ter uma ideia, a mulher existia dentro do Código Civil. Era dito que a mulher, ela precisava de autorização do marido para, por exemplo, para trabalhar, para viajar. Para você ver como que a lei, ela mudou. Como que a lei mudou? Através das manifestações, da desobediência civil, de pessoas se juntarem e falar, ó, isso não dá, né? Ou seja, então, esse é um exemplo que eu dou, que, assim, quando você ouve uma coisa dessa, nossa, mas que absurdo, mas existiu. Existiu coisas assim bizarras. Então, é através da desobediência civil, da movimentação da sociedade que se muda as leis. Então, quando teve a pergunta, o que acontece, o que a desobediência civil faz? Quando a desobediência civil é uma coisa legítima, você pode até mudar leis, ou seja, se adequar a uma realidade, né? Então, era isso que eu queria complementar. Obrigado, Vanessa. Gente, já estamos caminhando aqui para o final do nosso curso, da nossa aula. Não temos mais comentários. Eu estou procurando uma cola aqui para saber qual que vai ser o tema da próxima aula. Mas, enquanto isso, a gente pode... Vocês, né, os convidados, podem estar agradecendo, fazendo suas considerações finais. Boa noite, né? Eu estou muito feliz de ter participado aí dessa live, com esse título aí bem picante, né? A desobediência civil em tempo de pandemia, né? Fiquei muito, muito feliz, né? Esse tema mesmo realmente, que é quando a gente fala, né? A desobediência, nós do trabalhador de baixa renda, tem que haver essa desobediência mesmo, tá, gente? Muito obrigado e espero a próxima aula, Cirlândia e todos, Charlie, Vanessa e todos que estão aí, tá bom? Boa noite. Obrigada, Tia João, por compartilhar conosco um pouco da sua história. Quem vai falar agora? Acho que o Charles está falando. Quer que eu conclua? Posso concluir a minha parte, então? Eu queria só dizer, gente, que assim, a filosofia, existe uma perseguição em filosofia. Existe o interesse do Estado em fazer as pessoas acreditarem que a filosofia é chata, que a filosofia não serve para nada, que a filosofia não é útil, que a filosofia é algo que é restrito a um círculo de pessoas, que a filosofia não são todos que podem pensar filosoficamente. Eu quero só dizer que isso é uma mentira, que isso, na verdade, é uma estratégia do governo justamente para afastar as pessoas da filosofia, porque a filosofia é uma forma radical de pensamento crítico que tem apenas como objetivo contribuir para uma sociedade melhor. O filósofo, tanto que o filósofo é amigo da sabedoria, é isso que quer dizer filósofo e filosofia. E todo aquele que tem uma certa paixão, um desejo pelo conhecimento, que quer aprender, ele tem a sua vivência, a sua experiência, e ele pode, a partir daí, filosofar sobre a sua própria vida, sobre a sua própria vivência. Todos nós somos filósofos. Ser filósofo é um ato de humildade, porque o Sócrates já dizia, só sei que nada sei. E a gente aprende com a vida, aprende com as pessoas, e existe o interesse do Estado em realmente afastar as pessoas da filosofia. Eu quero dizer que a filosofia resiste, a filosofia ela permanece inconformada com as injustiças sociais, e eu me coloco à disposição para, a partir do que eu puder trazer aqui, para que a filosofia ela possa pensar as nossas vidas, pensar as nossas realidades e ajudar a transformar. Eu acho que esse é o papel da filosofia e cabe esse elogio à filosofia, porque realmente existe um interesse em nos apartar da sociedade.
mas nós resistimos também e insistimos que a sociedade tem que ser mudada. Legal. Tá saindo minha Obrigada, voz, hein? Charles. Pode? Tá, Vanessa, Oi. pode falar. Quero agradecer a oportunidade de todos aí pelo convite, mandar um beijo para a Jomarina. Agora a gente está tudo distante, né? Todo mundo fazendo isolamento, então a gente só está se vendo em live. Então eu quero deixar um abraço para todos aí, para o Charles, para você, e dizer que nós estamos vivendo já estávamos vivendo um estado de exceção, né? Com esse governo complexo aí, e agora com essa pandemia, mas a gente tem que pensar assim, que nós temos que ser a resistência, a gente tem que resistir, e temos que ser os desobedientes. Então é isso, eu agradeço, boa noite a todos. Obrigada, convidados, Charles, pela sua contribuição, Gilmarina, pela sua história, Vanessa, pela sua contribuição também. Muito obrigada, gente. Queria dizer para vocês, porque quem apresenta esse curso, vocês sabem que é o Donizete, né? E ele me contratou para estar aqui, porque ele acabou o bebê dele acabou de nascer, né? O Ezequiel nasceu, está com 2 dias de vida. Ezequiel nasceu, Tia Ju. Então, parabéns. mas ele está aqui, hein? Ele está ouvindo, então acho que na próxima semana ele já vai estar aqui apresentando novamente, tá bom? Deixa eu só falar para vocês que na segunda-feira tem curso novamente, o Tânio Leonardo vai estar aqui conosco para falar sobre precarização do trabalho e os desafios para o futuro, tá bom? Então o curso está aberto para todo mundo assistir, todo mundo ouvir, às segundas-feiras, 19 horas, e às quintas-feiras, no mesmo horário, tá? Tá todo mundo convidado. Tá sem som. Entra, quem é? Meu Deus, eu desliguei o meu áudio. Ficou sem áudio. Não sei onde foi que eu parei. Você estava falando da aula, que é a próxima aula, né? É com o Tânio Leonardo, vocês ouviram essa parte? Com o Tânio Leonardo, sobre a precarização do trabalho. Né? Então, a aula toda segunda-feira e todas as quintas-feiras, 19 horas, tá bom? Todo mundo convidado. Muito obrigada, gente, por estar aqui. Eu fiz uma anotação aqui sobre a aula de hoje. Então, que sejamos todos desobedientes diante da injustiça social. Isso, com certeza. É isso aí. Obrigada, gente. Tá morto. Tá morto. Lutar sempre, lutar sempre. Estamos lutando. Obrigado, gente. De Até nada. segunda-feira. Tchau, gente. Obrigado. Parabéns, Finlândia. Parabéns para vocês, né? Tchau, Vanessa. Tchau. Tchau, tchau. Parabéns, Jô. Valeu, Vanessa. Um abraço. Tá.